Olá, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Lembrando você que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Desde já agradecemos o carinho da sua audiência. Convidamos você e sua família para estar conosco ao longo desta programação. Nós temos o objetivo de levar um programa que abençoe a sua casa, que abençoe a sua família, mas sobretudo que sirva de auxílio a você, professor de escola bíblica dominical, a você superintendente, a você aluno de escola bíblica e a você que é amante, estudante da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título O Motim em Família, lembrando que nós estamos com uma temática central para o trimestre de 2023, esse segundo trimestre, que tem como título Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas pela palavra de Deus. Essa lição de número 5, então, e eu peço a você que convide mais alguém, se inscreva em nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, ou no Facebook, o mesmo endereço, Escola Bíblica SJP, ou até mesmo pelo Instagram, EBD_SJP, e aqui pela TV Mão Amiga, canal 24, em HD 524 da NET. Você pode assistir essa programação, acessar o nosso conteúdo e ser edificado pela Palavra de Deus. Hoje, para comentar esta lição, nós temos a grata satisfação de ter aqui no estúdio a presença do nosso querido pastor Cláudio César Custódio. Pastor Cláudio César Custódio é o nosso primeiro vice-presidente do campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e também o co-pastor do Templo Sede e meu pastor, né? Paz do Senhor, pastor Cláudio. Paz do Senhor, pastor Ivalcir, prazer estar aqui mais uma vez. E dessa vez, mais uma vez, a gente estará discorrendo a lição de número 5, né? A lição que fala sobre o motim. Para nós sempre é um prazer estarmos aqui falando com os irmãos e a respeito da palavra de Deus. Desta feita, ou este trimestre, né, vai falar sobre família, né? Assunto importantíssimo e cremos que será de muita valia, de muito conhecimento para os irmãos que estarão conosco assistindo esse tutorial da EBD na TV. Glória a Deus. Pastor Cláudio, juntamente com a sua esposa irmã Thelma, são referências na área da família para nós, né? Atuam na área, tem um programa aqui pela TV Mão Amiga, Aliança de Amor, né? Aliança de Amor. Aos sábados, às 11 horas, ao meio-dia, ao vivo, né? Ao vivo. Geralmente ao vivo, algumas vezes repetido. Situações, às vezes, da agenda, né? Mas a gente sempre assiste, é edificado, então fica o convite para você também assistir essa programação. E ali a sua casa não tem o que discutir, pastor Cláudio, nos conhecemos, temos comunhão, amizade e sabemos que você tem autoridade para comentar esse assunto, né? Amém. Nós louvamos a Deus, era justificando aos irmãos, nós sempre temos aqui mais dois comentaristas, né? Mais um, mas por motivo de força maior, um dos nossos comentaristas hoje não pôde estar, mas no próximo ele estará com certeza. Mas vamos lá, pastor Cláudio, você que está nos assistindo, então, Bíblia, revista de escola bíblica dominical, nós sempre recomendamos a você também pegar o livro de apoio, recursos e estudar a lição para dar aquela aula maravilhosa no domingo, pois com certeza você terá um público de irmãos e pessoas, às vezes, que não são evangélicos te assistindo. E o nosso desejo é, como essa programação, você também, aí na sua congregação, tem uma aula abençoada em nome de Jesus. Lição de número 5, o motim em família. Pastor Cláudio, você pode ler o texto áureo fazendo um favor? Muito bem, então vamos lá. Texto áureo. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Muito bem. A verdade prática, ela nos diz assim: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Nós temos também alguns objetivos da lição, que são 3, e o primeiro objetivo, ele vai nos dizer assim: apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. O segundo objetivo, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés.
E o terceiro objetivo, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentaram o mal. Então esses são os 3 objetivos da nossa lição. E nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está em Números capítulo 11, versículos 1 ao 7, e também capítulo 12, versículos 1 ao 8. Vamos à leitura. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós 3, saia à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arã e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Ok, após essa leitura maravilhosa, nós vamos entrar já propriamente no comentário da lição de hoje, pensando nessa ideia do motim em família. Então, olhando para esse texto, Pastor Cláudio, a palavra-chave da nossa lição de hoje, essa lição de número 5, na aula passada nós pensamos na lição de número 4 sobre os ídolos na família, né, que foi uma lição maravilhosa, mas pensando em motim, a palavra-chave é murmuração. Exatamente. E murmuração no meio da igreja, mas hoje nós vamos tratar da família, né? Então vamos deixar o meio da igreja, que ela atinge também, né? Mas a murmuração no seio da família, isso prejudica muito, né, pastor? Exatamente. Até porque esta lição, ela está baseada então na história, né, que está aí mencionada na nossa leitura em classe, que é Números 11, que fala sobre Números 12 também, fala a história de 3 irmãos, né? 3 irmãos, falando então de Moisés, Miriam e Arão. Moisés era o mais novo, mas já era líder. Então começou um motim, né, formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Essa história, então, ela é trazida novamente à tona, né? Tem aí a insurreição de Miriam, Arão e a liderança de Moisés, porque é um exemplo para a gente aprofundar e trazer, então, no contexto familiar, né? E por que família? Porque murmuração, e através da murmuração, existe algo por trás da murmuração, né? Que é a inveja. Então, exatamente, a gente vai também trabalhar esta palavra inveja. A murmuração, eu até busquei uma raiz ali, né? Rumor infundado, boato, falatório. Exatamente. Né? O pai, às vezes, lá em casa, ele fala, para com esse falatório. Exato. Eu já cobrava. Mesmo né? sentido. Exato. E assim, você traz, já trouxe o contexto aqui da onde nós estamos situados, que é a leitura bíblica em classe, né? Que é a sedição de Miriam e Arão contra Moisés. Né? A lição ela traz aqui num plano de aula, eu achei muito interessante,
a ideia que pastor Elianai Cabral, que é o comentarista, traz. Ó, dessa forma, a família, como primeiro e principal meio social urbano, deve ser um ambiente seguro de cooperação e valorização das potencialidades e papéis individuais de cada membro da família. Como as escrituras nos mostram, desde a queda, a primeira família, né, pastor Cláudio, ela já foi marcada por um homicídio, então ela vai dar essa ideia, e por meio desse estudo, vamos nos munir, olha que interessante a colocação do pastor Elianai, nos munir de sabedoria, para que tais mazelas não adoeçam nossos lares, como a contagiosa lepra que acometeu Miriam. Lepra, quando a gente olha para a Bíblia no contexto atual, sempre refere-se a pecado, né? Exatamente. Então, você já bem citou, a murmuração tem uma raiz na inveja. É inveja. A inveja é uma obra da carne, Gálatas 5,19. Exatamente. Então, assim, pastor Cláudio, pensando nessa ideia de estudar hoje, a influência negativa da murmuração, para você situar aí, é o ponto 1 da nossa lição, né? A influência negativa da murmuração. E aí ele vai começar pensando, né? Assim nasce o motim, né? Como é a ideia, né? Porque para ter um motim precisa de ter alguém que pense na ideia errada e consiga alguém para estar junto, né? Exatamente. Ela existe os atos, né? O que motivou, né? Isso. Então, o fato, o que gerou essa murmuração é o que a gente vai estudar, que é essa famosa hoje inveja, né? A inveja, ela, então, traz muitas consequências e reações negativas. Então, o ato explícito aqui é de desobediência, ou seja, quando eu estou criando um motim, inveja, eu estou sendo desobediente a Deus, porque Moisés foi escolhido por Deus. E existiu, então, ciúme gerado por eles estar na liderança, não Moisés, né? E depois a gente também vai passar aí alguns tipos de inveja que se reconhece hoje na sociedade. Muito importante hoje a gente prestar atenção profundamente que a gente não vai só trazer a parte histórica, mas o que ela traz de lição para a família, né? No contexto atual, dentro da família. Interessante. Então, assim, nesse nascimento do motim, que é o ponto 1, né, a influência negativa da murmuração, nós vamos observar na sequência 3 queixas, né, feitas pelos irmãos. E a primeira queixa, pastor Cláudio, e é interessante porque, assim, eles tinham o cuidado de Deus, a presença de Deus, nuvem durante o dia para proteger do sol causticante, coluna de fogo durante a noite para aquecê-los do frio exagerado, e eles vão murmurar contra Moisés, e eles vão dizer assim, na primeira queixa, os israelitas começam a reclamar que Moisés havia trazido para morrer naquele lugar. Quer dizer, a murmuração era tanto que eles não conseguiam enxergar aquilo que Deus estava fazendo, né? Então o murmurador, ele caminha por aí, ele não consegue ter a visão, né? Não. Na verdade, a murmuração é para desestabelecer ou para complicar a liderança de alguém ou complicar a vida de alguém. Então, a murmuração dos 2 irmãos de Moisés era fazendo motim para que o povo se revoltasse contra a sua liderança. Então, a gente vê muito isso nos segmentos seculares, no segmento eclesiástico. A gente vê na família, que é o caso que a gente vai tratar hoje. Então, geralmente, quando alguém está fazendo um motim contra um outro irmão, ele está querendo desestabelecer ele quer destabilizar ele, no caso, e deixar ele sem chão, e deixar perdido, a ponto que Moisés teve que consultar a Deus, Moisés foi conversar com Deus. Então, a murmuração, junto com o motim, estava trazendo para Moisés um problema sério, que era tirar a sua autoridade. Então, eles estavam fazendo isso para tirar a autoridade de Moisés, e eles, então, terem uma participação na liderança, né? Então, meu Deus, por trás da murmuração, isso é muito sério, né? E pode acontecer, né, pastor Cláudio, no meio da família, né? Sim. Uma família com vários irmãos, né? Geralmente, o que a gente tem visto na sociedade são 2 irmãos ficarem contra um, ou contra o pai e a mãe, né? Devido a algum problema que surgiu, para tirar a liderança do pai da casa. Ou quando um irmão tem, por exemplo, uma liderança maior que exerce sobre os irmãos. No caso, hoje,
a primogenitura já não é tanto respeitada, mas quando o pai, de repente, nomeia alguém, né? Nomeia alguém para que ele esteja, então, ou fazendo negócios, ou estando fazendo alguma coisa, gera uma murmuração para tirar a liderança daquele irmão, mas por trás está a inveja, né? Por trás está enraizada a inveja, porque não fui eu, né? Então nós temos aí uma longa conversa a respeito dessa lição, que é muito profunda. É interessante, porque eu tenho casos na família de parentes que confiaram a um filho, 5 irmãos ali, confiou a um filho o cuidado com a herança, cuidado com os negócios. Exatamente, de uma procuração, né? Exato, estive recente até na casa de um, almoçando com ele, tomando café com ele também, um tio muito querido, e tem essa situação lá. Exatamente. E aí a gente observa o ambiente dos irmãos, embora ele faz com muita justiça e honestidade tudo que ele cuida, mas a gente percebe que entre os irmãos há justamente o que você comentou, aquele desejo, queria estar eu lá, não podia ser ele, né? E isso aí pode gerar um sério problema. Geralmente a murmuração aqui, nessa história bíblica registrada em Números 11 e 12, era justamente isso, que a Miriam, que era profetisa, e Arão, que era sacerdote, estavam com ciúme do líder, né? E isso também é um contexto para a igreja. Alguém que já profetiza ou que já tem algum cargo, ele está com ciúme do líder maior. Então, por ele ter esse ciúme, ele começa a murmurar para então trazer uma destabilidade da sua liderança. A pessoa começa a ficar instável, também alguns ficam instável. Moisés não se preocupou muito, isso também a gente vai estudar hoje. Ele tinha muita comunhão com Deus, né? Comunhão com Deus, mas ele então não sentiu muito. Mas a murmuração, ela tem por trás tanto a desobediência como o ciúme que é gerado e a inveja junto, porque é o que a gente vai estudar hoje. Tudo obra da carne, né? Mas é interessante pegar um gancho, uma aplicação prática para você que está nos assistindo, porque quando você fala E é uma coisa que não se atenta, e eu sempre converso isso com a Alessandra, minha esposa, né? Essas situações, porque de alguém ter ciúme, por exemplo, do líder ou de alguém que está colocado em uma posição maior. E às vezes essa inveja, essa murmuração, ela se estende e ele, sem perceber, leva para dentro de casa. Exatamente. E isso tem que cuidar muito, porque Jacó, ele teve... Nós vamos olhar na lição hoje, Jacó, ele teve a predileção por José, né, do 11º filho. Nós estudamos isso na lição de número 3. Aprendeu isso com seu pai, veio do ventre, porque havia aquela questão de Isaac e Rebeca. Isaac gostava mais de Esaú, Rebeca mais de Jacó, e Jacó traz isso. Então é esse cuidado, pastor Cláudio, também, e quem está nos assistindo, você pai, você mamãe, tenha cuidado. Exatamente. Com o que você está semeando dentro da sua casa em relação a isso, porque às vezes, mãe, poderia ser eu no lugar dele, poderia estar eu lá, e talvez está gerando uma semente negativa no coração do filho, da filha, da família, e pode gerar um problema também, né? Isso, talvez quando é conversado, talvez hoje nós vamos basear essa história de 3 irmãos, ali mais especificamente, mais Arão e Miriam, com essa murmuração, mas por trás estava a inveja. Eles não tiveram, talvez, o pai presente depois que adultos para estar contornando essa situação. Então, o papel do pai é o papel conciliatório, o papel de sentar, é o papel de direcionar, é o papel que o pai diz: não, meus filhos, este recebeu essa função por este motivo, por isso, por aquilo, mas você não é menos do que ele. Você é meu filho amado também, e você vai ter algumas funções também, talvez não a mesma, mas também você vai ter algumas funções da família. E isso vai criando famílias mais fortes, e não famílias que murmurem, né? E nem famílias também que tenham inveja um do outro. A gente iniciou esse trimestre pensando nessa fala, pastor Cláudio, da família sendo geradora, né, de bênçãos para a sociedade. Exatamente. Então, vamos pensar nisso, e o pai sendo esse canal, né, tendo a presença. A primeira queixa vai tratar, então, que eles esquecem. E na segunda queixa, nós estamos no tópico 1, a segunda queixa nós vamos pensar no povo que murmura contra o maná, né? Que exatamente. Meu Deus, todo dia de manhã descia maná do céu. Fresquinho.
comida prontinha. Mas eles foram reclamar dizendo que lá no Egito eles tinham... E o segredo do maná, ele é muito interessante, a gente dá uma caminhada por esse alimento magnífico, né? Que o maná descia, mas a ordem era para que não guardassem, porque ele ia fermentar, ele ia apodrecer, mas alguns teimosos, eles, com talvez muito gananciosos também, egoístas, eles colhiam demais e ficavam dentro das tendas e eles amanheciam com aquilo apodrecido. Isso significa que a gente precisa todos os dias chegar na presença de Deus com a família e a gente se alimentar na palavra de Deus. Todos os dias a gente precisa ter uma porção da palavra de Deus explanada para os nossos filhos, para a nossa própria alma, para assim a gente sair para trabalhar satisfeito, com a alma saciada, né? E saciada do quê? Da palavra de Deus e do pão vivo que é o próprio Cristo, porque ele mesmo menciona, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Maná verdadeiro. Maná fresquinho todo dia. Né? E é interessante, pastor Cláudio, dentro dessa ideia de não guardar, também gera uma ideia de dependência, né? De eu saber que Deus vai prover exatamente a cada amanhã. dia, né? A cada manhã. O capítulo 5 de Josué, você me fez reportar para lá, parado aqui um pouco no Maná, quando eles celebram a Páscoa, a partir do verso 10, e lá no versículo de número 12 vai dizer assim, um dia depois de terem comido dos produtos ou delícias da terra, conforme a tradição, o maná cessou. Então o maná era provisão para aquele período, né? Exatamente. E às vezes a nossa família vai viver do maná, que é uma provisão diária de Deus, né? E eles tinham sido tirados do Egito. Aí eles estão comendo maná, eles estão com saudade da alimentação do Egito. E isso é uma lição muito grande para a nossa família, quando a gente está vindo para os cultos, ou o pai está ensinando a palavra de Deus, ou o pai está direcionando os filhos, a família, e ele começa a sentir saudade de algumas coisas. Puxa, mas isso está muito rotineiro, isso está muito fraco. Nós queremos uma música, nós queremos de repente dar uma saída. E isso também pode trazer um prejuízo quando o pai não tem ali a rédea, dizendo não, essa é a melhor alimentação, que é a palavra de Deus, é o próprio Cristo na nossa casa, né? Então o pai precisa estar atento na casa. Eles tiveram saudade, pastor Cláudio, e a Bíblia que eu tenho aqui, a Nova Almeida atualizada, ela vai dizer assim no 11:4, que é a leitura bíblica, que é a leitura geral, né? E o populacho que estava no meio deles, populacho é a fala popular, o dito popular, né? Estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, também dos filhos de Israel começaram a chorar, outra vez dizendo, quem nos dera comer carne para comer? Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, que saudade dos pepinos, dos melhões, dos alhos silvestres, né? Das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Eles estavam lá, lembrando disso, mas eles não lembravam da servidão, né? Exatamente. Eles eram escravos, estavam servindo, oprimidos ao Egito, Deus liberta, a gente já foi comentado aqui, mas é bom refrisar isso, que o murmurador ele só consegue lembrar daquilo que alimenta a sua alma, assim, na sua mente, ele não consegue lembrar dos feitos de Deus, tanto que ao final desse top vai dizer, a murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas por Deus. Né? Exatamente. Né? E os juízos, né? Então, cada queixa dessa teve um juízo de Deus, né? Deus não deixou passar batido e eles estavam, então, nesse lugar chamado, onde está mencionado Números 11, de 1 a 3, lugar chamado Taberá, que significa queimar. Então, pela primeira murmuração, eles receberam o juízo do fogo. Também na segunda foi o juízo do fogo. Então, a gente precisa ter cuidado com a murmuração, que é uma das coisas, porque a murmuração ela é ingratidão, mas por trás também, aqui nesse contexto, era a inveja, para não desagradarmos ao Senhor, né? A murmuração e a ingratidão ela pode desagradar ao Senhor. Hoje, logicamente, a gente fala assim, poxa, mas nós temos um Novo Testamento, né? Agora já não tem mais esse juízo de queimar pessoas, mas Deus pode usar vários tipos de juízos para o homem se atentar e se voltar para ele. Deus não muda, ele é o mesmo, né? É o mesmo. A Bíblia diz... O Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo. Exato. E Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então hoje o que acontece? As pessoas têm
essa mentalidade, eu estou no novo e agora tudo no novo é graça. E a gente precisa ter um pouco de cuidado nessas questões, porque ainda Deus ele movimenta-se para que o povo se volte para Ele. Isso é maravilhoso, né? Quando esse desejo de Deus ter nos voltado para Ele, né? Então Moisés sofre com a murmuração do povo, e pastor Cláudio, aqui eu abro um parênteses também, pensando, nós temos nosso pastor presidente, e que é o nosso líder maior, mas temos você ao lado dele, né? Sim. E essa questão de liderar, e nós temos aí um campo abençoado por Deus, com uma membresia muito grande, um número de igreja expressivo, e Deus tem abençoado e prosperado cada vez mais, né, a nossa igreja, mas às vezes esse fardo pesa no ombro do líder, que Moisés, ele se entristeceu com a murmuração, e que a murmuração ela não foge do contexto atual, não adianta, né? A gente está falando aqui do seio da família, mas pensando também na figura do líder, né, na postura do líder, né? O quanto ele deve estar em contato com Deus, porque ele sofre com a murmuração do povo, que reclama, né, de terem saído e trazido de lá do Egito. Eles reclamam do maná, e agora, se não bastasse isso, o capítulo 12, ele chega propriamente com seus dois irmãos mais velhos, né, Arão e Miriam, arrebentando com ele, né, que é a terceira queixa, né, que eles vão chegar lá, ó, no capítulo, temos a rebelião, aí na lição vai dizer, de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés, trata de uma rebelião na família de Moisés. Exatamente. E dois motivos aqui, né, uma crítica dupla, uma pela mulher cuxita. Isso, casamento. E porque eles eram mais velhos. Isso, Que situação. Eles queriam um tratamento de ser protagonista e não mais. Isso é um perigo que a gente tem que ter, tanto também na família, como na questão eclesiástica, na liderança, a gente querer ser protagonista acima do líder que Deus colocou sobre os nossos cuidados. Então, é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado. E aqui, este ciúme foi gerado por isso, né? Eles queriam ser tratados como Moisés era tratado. Olha que... Você falou a palavra aí, não. Eles queriam um tratamento protagonista. Exatamente. Tá, eles não queriam ser só tratados como a profetisa, como o sacerdote, mas o líder Arão ou a líder Miriam. E a gente vê muito isso, né? Se a gente fosse abrir aqui mesmo para comentar, a gente vê nos dias de hoje as pessoas querendo ser tratadas como líder. Não, mas o nosso líder é o pastor fulano de tal, vamos trazer aqui, nosso pastor Ival, mas ele quer ser tratado com o mesmo tratamento e pode gerar um ciúme desenfreado, um ciúme diabólico, e pode vir sim juízo de Deus, porque gera muitas questões, né? Quando tem inveja, exige os motins, as murmurações, elas servem para desestabelecer uma liderança. Isso é normal. Você vai ver em qualquer segmento da sociedade. E não percebe daí a história que aquele líder tem, a escolha dada por Deus, né? Exatamente. E aí, aos Hebreus 9, 4, se não me falha a memória, já acho aqui, né? Ninguém toma para si essa honra, né? Exatamente. Então, assim, a honra, eu não posso tomar a honra de ninguém. A honra, se Deus honrou, Ele está honrando. Eu tenho que honrar aquele que Deus está honrando, né? Exatamente. Mas não querer ser honrado igual, porque às vezes pode gerar um problema. Pode gerar problema. É a lição de hoje, um motim em família, né? E aqui a gente começa propriamente a entrar nesse detalhe, né? Aí a gente vai entrar já mais questão família, né? A inveja na família é um sentimento muito perigoso. Ele vai sendo alimentado e ele pode trazer consequências terríveis, né? A gente vê a inveja já da primeira família, foi que um assassinou o outro. Misericórdia. Então a inveja, ela é um sentimento, porque a inveja é gerada por um sentimento de medo, de temor. Eu tenho medo que eu não consiga, eu tenho medo de questões porque não fui eu tenho temor e medo das minhas próprias perspectivas a respeito de mim, porque eu não conquistei, então eu começo a ter inveja. Mas por que ele? E aí vem as perguntas, mas por que ele conseguiu? Por que ele está lá? Por que ele chegou lá? Os irmãos de Jesus tiveram ciúme de Jesus. Chamavam ele de milagroso. Você até citou nos bastidores aqui, né, aquela questão das duas invejas, né? Exatamente. Das duas, tem uma inveja. Existe hoje as duas, hoje nós temos aí duas invejas, né? É bom a gente trazer aí. A benigna, né? E a maliciosa. Então, ou seja, o que é benigna?
Você compra um veículo e eu tenho um ciúme do bem, na verdade. E hoje nós vemos muito isso, as pessoas com ciúmes do bem. Estou com ciúme da sua casa. E daí entre irmãos na família é horrível isso. Né? Porque se um chega de carro novo, ele vai fazer de tudo para ter também, para mostrar ou melhor. Então essa é a inveja benigna. Ela não faz tanto mal, porque ela não vai atacar sentimentos, não vai gerar tanto problema. Agora, a maliciosa é a inveja de uma pessoa e não de uma coisa. Ela tem uma inveja daquela pessoa e ela quer estar no lugar da pessoa. Então, disso começa tramas. Ela começa a desenhar e arquitetar como desestabelecer aquela pessoa e ela tomar o lugar da pessoa. Mas eu desestabilizo uma pessoa, o meu irmão, né? Para poder chegar na posição dele. E aí, para fazer isso, eu tenho que entrar na inveja, que ela tem um cunho diabólico. Né? Exato. É interessante olhar para esse prisma da inveja nesse ambiente, porque uma vez que você tenha, um exemplo, estou citando aqui, um carro melhor do que o meu, eu posso almejar ter um carro e lutar para ter um carro igual. É uma inveja, não podemos ter esse tipo de inveja, porque a Bíblia diz que a inveja ela não pode existir no nosso coração, né? A inveja é uma obra da carne, né? A gente está muito claro. Já está lá, então, em Gálatas, que é um dos frutos. Não tem como, mas eu fiz um curso uma vez, pastor Cláudio, Enneagrama do Instituto Enneago, no grupo que eu pertencia, e ele trabalha os 7 pecados capitais, mais indolência e medo, e ele traz tudo para o lado positivo do comportamento. Né? Então, ele traz a inveja realmente, por isso que eu gostei dessa abordagem sua aqui, quando você fez, eu quis trazê-la de novo, porque ele traz essa ideia de eu querer ter no sentido de conquistar. Né? Poxa vida, um exemplo, pastor Cláudio, pós-graduado, é graduado nisso, poxa, eu quero também ser um pós-graduado e um graduado. Ele traz nessa ideia de não existe inveja santa, mas de um desejo de fazer e copiar. Também conquistar alguma coisa. Exato, agora ficar ali olhando, poxa, o pastor tem isso, tem aquilo, Deus não me olha para mim, Deus não me abençoa. Exatamente, daí de repente isso vira para si ou vira pessoal. E aí eu começo a invejar da pessoa, porque ela tem, então ele vai tentar fazer de tudo para tirar ela do caminho, para que ele também chegue na posição que a pessoa está. Então na família nós vemos muito isso. Nós vemos pessoas tentando fazer com que o pai, já em uma certa idade, ele seja invalidado para ele poder administrar os bens, porque ele tem ciúme da liderança do pai, por incrível que pareça. Por isso que nós estamos falando hoje família, inveja na família. E não reconhece o que o pai conquistou, né? Porque tudo aquilo é conquista do pai, né? Porque do invejoso ele é egoísta, né? Ele está centrado num projeto que ele quer dominar também, quer chegar no lugar da outra pessoa. É verdade. A você que está nos assistindo, nós estamos estudando a lição de número 5, o motim em família, pensando na sedição de Arão e Miriam contra a liderança de Moisés, também na murmuração do povo israelita, baseado em Números 11 e 12, né? E trazendo para a atualidade e podendo degustar desses maravilhosos comentários feitos pelo pastor Cláudio, né? Que é uma bênção. Pastor Cláudio, agora nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, que vai fazer a tratativa do motivo da rebelião de Miriam e Arão. E aí o primeiro motivo já citado muito aqui, nós vamos frisar de novo que é importante para você que está nos assistindo, você inscrito no canal, lembre que não pode, que nós vamos tratar da inveja. Miriam era uma profetisa, como foi dita, e Arão, sumo sacerdote. E os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria que ser compartilhada com eles. Exatamente. Olha onde está a ideia, né? Esse foi o pecado de Miriam e Arão. Né? Então, como a gente vê que teve uma punição, foi gerado um pecado. Então a gente precisa cuidar com o pecado. A inveja é um pecado que poderá ter punição, poderá trazer consequências graves. Né? Então é isso que a gente precisa ter cuidado. Por isso que nós estamos hoje trabalhando com o motivo da rebelião de Miriam e Arão, que é a inveja. A lição 3, nós já citamos na lição de hoje, já no comentário, mas a lição 3 nós tratamos sobre Jacó e quando ele presenteou José, né? Exato. Com aquela túnica de várias cores, né, que dava um destaque. E há um comentário interessante na nossa lição, e eu notei alguma coisa também, que aquilo feriu, e eu gostei de um comentário, eu vou guardando os seus comentários aqui,
você no início falou de algo do pai ter cuidado em orientar o filho. Exato. E orientando, né? Porque isso feriu o orgulho e a autoestima dos demais. Então não houve um cuidado também de Jacó, embora Jacó tinha escolhido José, era o filho de Raquel, que ele amava. E aí, olha só que interessante, produziu a necessidade de retaliação. E muitos dos nossos problemas são resultados diretos de um coração invejoso. Devemos ter cuidado, né? Sim, porque gerou ali um desprezo, né? Além de ele gerar um desprezo, ele gera também a cobiça, que é uma outra linha que o ser humano desenvolve se não tiver a atuação do Espírito Santo na vida dele. Então, o que é cobiça? Eles começaram a cobiçar aquele lugar especial. Por que o pai colocou ele naquele lugar? Porque o pai poderia ter feito uma reunião, era fácil. O pai faz uma reunião, ele vai ganhar essa túnica por isso, por isso. Essa túnica é porque ele é um filho mais novo, de repente vocês vão estar longe, para me identificar ele, mais cuidado com ele, vocês são os mais velhos, e talvez usasse essa maneira. O certo é que esta inveja ela foi tão terrível que gerou 400 anos de escravidão no Egito. Que é o propósito dessa saída, né? Tá vendo só, né, os riscos, né? Então esse cuidado. E aí Miriam vai dizer, porque quem fez a sedição foi Miriam e ela convenceu Arão, né? Exatamente. A argumentação dela foi em convencer. Arão, talvez por ser o porta-voz, né? Ele acho que foi falar, por ele falar melhor, né? Ele tinha uma habilidade melhor na fala, talvez pode ser esse comentário. Ela vai dizer assim, né? Porventura, Números 12:2, né? Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Exatamente. Não falou também por nós? Olha onde chegou o ponto dessa sedição, né? A inveja instalou-se. Por que Deus tem que falar só com ele? Que Deus é esse que escolhe, então, para falar? Mas aqui não, era um propósito de Deus. Deus chama Moisés para uma liderança maior, né? Ele seria, então, o homem que tiraria o povo do Egito, que, então, fazia todo o trajeto até a terra prometida, né? Exato. Mas parou no Monte Nebo, por alguns motivos que a gente não vai entrar agora, mas esse sentimento que é um sentimento muito corrosivo, que ele vem então de um desejo mais diabólico, foi que gerou todas essas consequências nessa família, e não temos outra consequência que a gente vai falar na frente, que foi a punição desse projeto maléfico. Mas quando essa inveja, pastor Cláudio, é o bojo desse ponto aqui, ela instala no centro da família, as consequências são trágicas. Por isso, se alguém está nos assistindo, você inscrito, se alguém não, os que estão nos assistindo, vão corrigir aqui, né? Cuide para que isso não aconteça. Se estiver acontecendo, busque pela palavra de Deus, né, pastor Cláudio? Exatamente. Orientação. Nós temos líderes hoje, pastores, pessoas preparadas para te ouvir e te orientar, para que você possa realmente voltar ao caminho, porque a inveja, está bem claro na lição, quando ela é instalada no centro da família, a consequência é trágica. Aqui foi uma tragédia. Aqui foi uma tragédia, a gente vai ver como você disse, mas isso pode acontecer com alguém que está nos assistindo. Exatamente. A inveja, ela pode ser dominada quando a gente está cheio do Espírito Santo, porque a inveja é um fruto da carne. Ela vai alimentar a sua carne, porque é o desejo de ter, é o desejo de fazer maldade ao outro. E quando você tem o Espírito Santo te molda, faz você frear, fala, você também pode, né? Se tiver o tempo, eu também sou Deus de Moisés, sou Deus de Arão e também sou Deus de Miriam. Mas eu escolhi conversar diretamente com Moisés. Então, quando eu estou firmado na palavra, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não tenho esses desejos, porque daí meu desejo ele é espiritual, é o desejo do Espírito, né? E o Espírito, ele guia na verdade. E ele controla. Exatamente, aí muda tudo, Muda né? tudo. Maravilha, então olha aí, vida cheia do Espírito Santo da palavra é o remédio, o santo remédio para curar esse mal. Para o autocontrole, né? Se alguém foi escolhido, ou na família, ou no trabalho, ou na igreja, espere o seu tempo, né? Não entre nessa do motim, muito cuidado com isso, porque as consequências são gravíssimas, e a Bíblia está aí para ser a nossa, além de ser a lição, a palavra de Deus, mas também a gente praticar o que é bom através da palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus.
A você que está nos assistindo, lição de número 5, motim em família. Nós estamos no ponto 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E agora nós vamos no subponto 2, pensando um pouco nesse primeiro tópico, subtópico da inveja. O motim da família promove dissabores e ofensas. Exatamente. Além da inveja, dissabor e ofensa, né? Meu Deus. Sim, começa a ofender. Né? A gente vê na passagem bíblica Miriam e Arão até dizendo para Deus por que só fala com ele. Né? Olha só. E imagina isso que a Bíblia está relatando. Imagina o que pode ter acontecido no meio desse motim no dia a dia. Exatamente, ali, não deu para colocar tudo em um pequeno escrito, né? Mas esse sentimento vai trazendo essas questões. A pessoa começa a ofender o outro, começa então a trazer dissabores, porque a pessoa descobre que tem um motim contra você. Né? E na família é interessante isso, porque quando tem um que quer conquistar alguma coisa, ele começa a ofender o outro e trazer dissabores na família. Puxa vida, eu não esperava isso. Eu não esperava do meu irmão isso. A gente ouve muito isso. Ou às vezes eu não esperava nem do meu pai, né? Eu não esperava do papai fazer isso, né? É uma ofensa, porque você está crescendo, está numa posição, então o motim familiar promove coisas. E é interessante que a lição vai dizer assim na conclusão desse ponto, né? Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Quer dizer, para corrigir o dissabor e ofensa, a prática do respeito mútuo. Mas para isso tem que ser ensinado, né? O líder maior, que é o pai, o chefe da família, junto com a esposa, deve estar em comum acordo para orientar os filhos a esse respeito, né? E acho que a clareza cabe bem aqui, né, pastor? Isso é muito claro. Né? Quando estão unidos, daí a gente vai para o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é. Então, a suavidade na família, através do Espírito Santo, quando estamos unidos em um objetivo e não com inveja um do outro, porque o outro conquistou, porque o outro podia ser eu. Então, isso é quando existe a ofensa, os dissabores, que vem através do motim e também o ciúme, a família não fica suave. Você não sente mais a presença de Deus. Então, isso é nítido nas famílias. Então, que o Espírito Santo domine as nossas famílias, né, através da palavra de Deus, e que o Salmo 133 seja uma realidade nas famílias. Amém. Glória a Jesus. Ó, quão bom e quão suave é. Que os irmãos... E o original ali não é vivo, é morem, né? O hebraico traz a ideia da raiz ali de mora em união, né? Exato. É viver dentro. Então, e a irmãos, né? Fala, o texto é bem claro. Muito claro. Irmãos. Precisamos disso. Então nós estamos aí estudando, nós vamos agora, pastor Cláudio, pensar um pouco no ponto 3 da lição de número 5, que é o motim em família. Ótimo. Pensamos o ponto primeiro, o ponto 2, né? O ponto primeiro aqui, pastor Cláudio, falamos um pouco dessa influência negativa, depois pensamos nesse motivo da rebelião de Miriam e Arão, e agora nós vamos pensar um pouco sobre a característica, a qualidade de Moisés, né? Exatamente. Moisés, um homem manso e humilde. Então vamos olhar, porque se Moisés não tivesse mantido a sua posição de líder, mas também de irmão, equilibrada, como já foi citado, poderia também ter gerado uma catástrofe muito maior e um desgaste até para o próprio povo no contexto geral, né? Mas a Bíblia é clara aqui, ó, declara que Moisés era um homem humilde e manso nas atitudes, né? Aqui o 12:3 de Números, né? Vai dizer lá, ó, o 3, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. E demonstrou isso na prática, né? A prática é clara, né? E mansidão faz parte, né? Fruto do Espírito, que também está em Gálatas 5:23, mas também uma característica de Jesus, porque ele diz que eu sou manso e humilde de coração. Então, essas características que a gente tem que estar mais atento, né, nos nossos dias, né? Até porque quando fala que alguém é manso, para a nossa sociedade é fraqueza. Covardia, né? Porque a Bíblia ela anda na contramão da sociedade, né? As pessoas precisam entender que às vezes ser manso, as pessoas pensam, não, é um fracassado. Mas o manso, ele consegue ver a ação de um outro ângulo.
Por exemplo, quando você tem mansidão e é humilde, você não revida. Tem muitas pessoas assim, mas você não vai falar nada nessa situação? Não, eu prefiro orar, prefiro buscar a Deus, e é o que Moisés fez. Uma qualidade muito importante da gente desenvolver na família. Porque se você tem um motim na família, se você tem alguém que te ofende, você tem alguém que tem ciúme de você, você não vai estar revidando. Exato. Até porque revidar não vem de Deus, né? O próprio Cristo aqui na Terra, ele poderia ter feito vários tipos de reações, mas ele veio para cumprir o seu chamado. E um exemplo claro é quando Pedro parte para cima de Malco lá e corta a orelha. Ele ensina mansidão, humildade. Não é por aí, né? Jesus vai dizer, se o meu reino fosse daqui, aí a gente ia lutar com espada. eu rogaria ao Pai, ele enviaria. Então é uma característica de Moisés que ele conseguiu destruir ali o motim com essas duas características, que é ser manso e humilde. Então, se você está nos assistindo, há uma lição muito grande através da vida de Moisés hoje, que está em Números, né, 12, 13, desculpe, que é a característica de Moisés era manso e humilde. E as mesmas características que Jesus apresenta, né? Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? E aprendei de mim. Então, o professor Jesus, ele está dizendo que é para a gente aprender com ele, né? Não só com Moisés, mas aprendei de mim, que sou, fala as mesmas características, manso e humilde verdade, de coração. É profundo isso demais, né? Porque ele está falando de Jesus. Exatamente. Né? Então, quem tem humildade, ele não revida. Você pode ver. Então, Jesus fala sobre mansos, que está também em Mateus 5,5. Olha, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que coisa interessante, a mansidão, que é um dos frutos do Espírito, que está em Gálatas 5,23, traz que a gente, né, vai herdar a terra. Então a gente tem que atingir, a gente para agir com firmeza, né, nessas questões, sem a gente ser arrebatado pela ira, porque o que acontece nas famílias é a ira tomar conta. Mas quando a gente age com firmeza, né, a gente não se deixa arrebatar pela ira. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Exatamente, né? Com firmeza, né? Mas você, no seu comentário e no comentário também desse ponto, você já fez o comentário, pastor Cláudio, a mansidão e a humildade, ela desconstrói qualquer tipo aquela de guerra. Estrutura, né? E às vezes alguém está preocupado, e quando o escritor traz, e você cita Mateus 5:9, Mateus 5:1 até Mateus 7:29, Jesus dá uma descritiva de como deve ser o comportamento do cidadão dos céus aqui na terra. Exatamente. E dentro disso ele traz, então, quer herdar, quer ser feliz, quer ser vitorioso, seja manso. Ele traz a felicidade praticamente, alguns teólogos defendem essa ideia que bem-aventurado, ele é feliz, ou alguém que está em paz, alguém que está realizado, ele cumprindo então o que Jesus falou. Então, ser manso é um cumprimento da palavra de Deus. Então, quer destruir qualquer tipo de motim na tua família, na sua casa, haja com mansidão e humildade, né? Porque quando a gente age com seriedade, as pessoas veem a seriedade na gente, você destrói qualquer tipo de ira, você desconstrói, porque o papel do ciumento, do motim, do murmurador, é trazer a destabilidade no lar. Mas quando ele não atinge isso, né, ele vai recuando. Por quê? Porque você agiu com mansidão, com humildade, até deu caminho na família, desconstruiu tudo. Glória a Deus por isso, né? Aí há essa colocação de conclusão, né? Não que a gente está concluindo o ponto aqui, mas nesse sentido a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã, você que nos assiste, observa, não pode deixar primeiro de rogar, clamar a Deus e praticar. Exatamente. Ele traz duas questões. Nós temos que buscar incessantemente, que rogar e rogos fala dessa insistência, né, em buscar, mas também não só buscar, praticar, né? E são duas virtudes que elas são indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo de guerra. Se você vai ver alguma reportagem, você vai ver a Rússia guerreando com a Ucrânia. Se você vai num outro canal, você vai ver alguma família que aconteceu alguma coisa.
Se você vai na cidade, você vai ver alguém guerreando com alguma coisa. Então, estar trazendo para dentro da família a mansidão e a pacificação é algo que é muito importante e traz o equilíbrio. Então é indispensável essas duas características. Tem que estar cheio, de hoje. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que procurar ser cheio do Espírito Santo, porque Moisés ele foi procurar para fazer tudo ali, a questão de perdoar, a questão de trazer para uma questão de pacificação, ele foi buscar a Deus. Então a gente deve buscar o Espírito Santo para trazer também a pacificação na nossa casa. É que daí nós vamos nesse terceiro tópico, né, o Moisés, um homem manso e humilde, nós estamos pensando nele, ele vai tratar agora o segundo subponto do fardo da liderança, né? Nós pincelamos, mas aqui nós podemos pensar um pouco mais a fundo nessa questão, né, de Moisés, ele cansou, ele fadigou, né? Chegou um ponto que, meu Deus. O peso da liderança. Os pais em casa sentem muito isso. Às vezes os pais, eles querem trazer muitos sorrisos, muitos momentos de alegrias, mas eles estão sentindo o peso da liderança na casa, devido a alguns problemas que estão acontecendo, e aí eles precisam tirar um tempo, precisam parar para que a liderança não seja prejudicada, né, pelo desânimo, e quando a gente para e a gente repensa em algumas coisas, a gente se renova. A gente tem um reânimo, né? E Jesus falou que é para a gente ter bom ânimo, né? João 16:33, ele diz que é para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Venceu o mundo com bom ânimo, se renovando. E se ele vencer, nos dá garantia. Não dá graça de a gente vencer. Nós vamos vencer. Na escolha dele, em 11:16 de número, que ele escolhe os 70, né? Anciões. É interessante que ele vai trazer a ideia, e o texto vai dizer que sobre eles, 11:25, repousou sobre eles o Espírito Santo e começaram a profetizar. E aí traz uma ideia do contexto aqui o escritor, que quando a família, você já comentou, né? A família, quando outro sim, uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. Isso é muito importante. Pastor Cláudio, eu glorifico a Jesus porque na igreja a gente ainda vê muito famílias chegando para cultuar. Isso. Chegando em lares, a gente vê família, porque às vezes dá aquela ideia, né, que a mídia vende, né, que as famílias estão desfaceladas, muito pelo contrário, você que nos assiste. Não. Nós podemos afirmar com segurança, de vivência prática. Nossas famílias são bênçãos de Deus para a sociedade e o Espírito Santo é derramado continuamente sobre ela, né? Isso, é verdade. E quando há esse derramamento que eles então ali, os mutins se acabam, eles começam a profetizar coisa de Deus. Então, quando o Espírito é derramado na família, no lugar do ódio, começa a ter amor. Perfeito. Então, é algo que é trocado, começa a sair aquele ódio. Então, veja que o Moisés, ele teve esse fardo, né? Ele sentiu o peso, ele foi orar. Então, o que um pai deve fazer? Estou sentindo o peso sobre esse problema familiar, meus filhos estão guerreando, eu não estou bem com a minha esposa, eu não estou bem comigo mesmo. E ele entende os seus limites, ele vai aos pés do Senhor Jesus. Ele ora pela família, se destrói, o Espírito Santo destrói tudo aquela guerra, aquele ódio, e através do Espírito Santo começa a agir amor. No lugar daquele ciúme desenfreado, né, e daquela inveja terrível, comunhão na família. Olha que coisa linda. Comunhão o que é? Comunhão com Deus. De repente os filhos estão lá guerreando, pastor Ivalcir, de repente um filho profetizando para o outro. Jesus amado, você já pensou uma família desse jeito? Não tem o que segurar. Que o filho vai e profetiza na vida do pai, o pai profetiza na vida da esposa. Então, nós devemos trazer essa participação do Espírito Santo para dentro do lar. Então, se o pai está sentindo fardo, como Moisés fez, que o fardo da liderança pesa, compromissos financeiros, problemas familiares, problemas de ser um profissional melhor, a liderança da igreja, nós como pastores temos também que entender os nossos limites e chegar até Deus. Deus, olha, você tem uma coisa que Deus faz, que a gente já citou, e o próprio Cristo, Jesus disse que quem vem até ele chama para aliviar, né? E ele diz que o fardo dele é leve. Por quê? Porque o fardo de Jesus é coisa do Espírito, é coisa do céu, é coisa celestial, não tem inveja, não tem ciúmes, né? Então, quando a gente entrega para Jesus e
pede para que o Espírito Santo nos ajude, vai ter coisas lindas na nossa casa, não tem dúvida. O próprio apóstolo Pedro, na primeira carta dele, capítulo 5, verso 7, ele vai dizer uma orientação também, lançando sobre ele, Jesus, toda, não é só um pedacinho, um pouquinho, não, todas as nossas necessidades e ansiedades. Que ele tem cuidado de vós, né? Então, quer ter sucesso, você pai, o pastor Cláudio já bem citou aqui, você líder da família, busca a orientação de Deus, ele vai dar a direção perfeita. Com certeza. Vai dar calmaria, a vitória vai chegar no seu lar, esse motim, né, vai ser desfeito em nome de Jesus, que pode acontecer e acontece mesmo, né? Então ele vem, e o pastor bem citou aqui, onde há o lugar do ódio, o amor substitui. Exatamente. A obra da carne sai e entra o fruto do Espírito. A obra da carne vai saindo e vai entrando o fruto do Espírito, e com certeza o seu lar continuará a ser bênção ou voltará a ser bênção em nome de Jesus. E aí vem o punitivo, pastor Cláudio. Então, houve o motim, houve a rebelião do povo, houve essa questão, nós falamos aqui sobre a questão de Moisés, pensando nele, mas não poderia passar, e você citou até no início da lição que Deus é um Deus justo, né? nas entrelinhas da sua fala, e que nada passa. Tem gente achando assim, aqui em casa ou na igreja é do meu jeito, está tudo certo. Não, olha aqui, o terceiro subponto do ponto 3, há a questão da punição de Miriam e Arão. Exatamente. Então Deus ali tratou, a rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu, olha que perigo, a ira do Senhor. E aí e o interessante é que eu leio esse texto e fico maravilhado, porque Deus ele não chamou os dois rebeliados, ciumentos, invejosos. Ele chama os três para honrar a Moisés novamente. Para dizer, fui eu que escolhi, fui eu que capacitei, fui eu que enchi do meu espírito e vai continuar sendo ele. Então ele chama para uma convocação e ele chama os três para fora. Números 12, 4. A Bíblia diz, no 12, 4, vocês três, a tradução que eu tenho, saiam para a tenda do encontro. Né? Exatamente. E essa tenda do encontro ela é muito difícil, porque é a hora que Deus chama para um particular. Então ainda a gente tem essa ideia que Deus é só o Deus do amor, né? Mas também é um Deus de justiça, um Deus de misericórdia. Mas também a gente não pode brincar com a graça, né? Porque muitos hoje eles brincam com a graça, mas Deus ainda, ele tem ainda os seus caminhos e um dos seus atributos é assim, um Deus de justiça. Ele só ama porque é justo. Exatamente. Ele só é amor porque é justo, pastor Cláudio. Eu tenho essa tese comigo, porque se ele relaxasse nesse amor como a gente humano, limitado, às vezes fazemos, nós não conseguimos ser justos o suficiente, porque o nosso amor, ele acaba cedendo. Agora, Deus não, o amor dele é linear, é reto. E dentro desse amor, ele só pratica isso porque ele é justo, né? Exatamente. Porque aqui ele vai chamar, e você já vem dizer, chama para a tenda do encontro, e lá ele vai dizer, né? Vai se apresentar, ouça agora minhas palavras, que é o 6, né? Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele e falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha que coisa linda. Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Então Deus honra Moisés ali, dizendo, olha aqui a minha forma de tratar com ele. E aí, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés. Olha a forma que Deus vai tratar com eles, pastor. Exatamente. Então, é a forma que Deus tratou. Muitos acham que ainda hoje não, mas sim, Deus trata de uma forma, então a gente precisa ter cuidado na nossa família para não estar instigando, né? Fazendo motins na família, porque isso é prejudicial. E assim, pastor, quando a gente fala para ter cuidado, quando nós falamos, né, sobre esse zelo, nós estamos falando com zelo e temor. Exatamente. Para que você, não só em relação à liderança, mas em relação à sua casa, você tenha sucesso. Exatamente. Porque o plano de Deus para a sua casa é o melhor, é plano de paz, é plano de bênção, é plano de crescimento, é plano de conquista. Para você, sua esposa, seus filhos, e para você, seu esposo e seus filhos, invertendo a ordem aqui também, o desejo de Deus é que vocês cresçam.
O desejo do inimigo é que vocês se desfaleçam, que talvez alguém que nos assiste agora, pastor Cláudio, está pensando o contrário aí, esse programa está alcançando você. Mude de ideia, pastor Cláudio já deixou muito clara a receita aqui. A família tem que ser cheia do Espírito Santo, viver na palavra, né? Então, houve a tratativa, Miriam ficou leprosa, porque foi ela quem fez a sedição, motim. Foi a líder do motim. A líder do motim, 7 dias isolada, está lá em Números 10, 12 a 15, né? Deus tratou com ela, ficou leprosa. Pastor Cláudio, então a vontade de Deus é que a paz e a harmonia esteja sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo quem opera no caráter da família, da minha e da sua família. Exatamente. Para termos então uma família que tem essa paz, essa harmonia, nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo, né? E que opera o caráter de Cristo na família. Nós teremos uma família com o caráter de Cristo, né? Que coisa linda, né? A gente ter uma família em harmonia e paz. Nós declinamos, né? Queremos agradecer a você que esteve conosco durante essa programação, você que é inscrito, você que não é, porventura ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal, ative o sininho, Escola Bíblica Dominical, SJP no YouTube. E pastor Cláudio, Paulo ele vai dar uma recomendação, Gálatas 5, 25 e 26. Ele vai dizer assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros, né? Paulo dá essa recomendação, e com essa recomendação, pastor Cláudio, nós encerramos. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Assim, nós temos amizade, você... mas, sobretudo, você é líder sobre mim, você Amém. É pastor sobre minha casa, né? Mas, sobretudo, por desprender do seu tempo, porque a gente sabe das suas atividades, da sua correria, principalmente os dias agora que nós estamos aí próximo de grandes eventos para acontecer, né? Então, essa correria toda, mas você dispôs desse tempo para estar aqui comentando essa lição tão maravilhosa que fala do motim em família. Então, pastor Cláudio, eu gostaria de deixar você fazer as considerações finais e também já orar, abençoando todos aqueles que estão nos assistindo, sendo alcançados por esta programação. Muito bem. Paulo recomenda, como você falou, repetiu o escrito de Paulo, que é para a gente andar no Espírito. Quando a gente anda no Espírito, é dominada a nossa carne e a gente vive em Espírito, né? Então é tempo de muita prudência. Para os líderes, como eu que sou pai de família, pastor, e Valcir, pastor, também líder de um departamento muito grande, departamento de educação aqui na nossa cidade, na nossa igreja, e também é um prazer estar contigo. Vamos seguir o exemplo de Moisés e de Cristo, que é um líder fiel, manso e humilde. Como estamos falando em família, para os filhos a obediência, porque quando se tem obediência, é agradável ao Senhor, está escrito em Gálatas 3:20. Então, se queremos agradar ao Senhor, temos que ser obedientes. E quando se entra inveja, quando se entra o motim, são características da desobediência. Então, sejamos obedientes e, como os líderes, sejamos fiel, manso e humilde. E que a nossa família possa gozar de paz e harmonia através do Espírito Santo, não gerando os frutos da carne, que é a inveja, o motim e a murmuração. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Glória a Deus. Oremos então, nosso Deus e Pai. Nós te damos graça. Nós queremos orar nesse momento, te agradecer por este momento tão rico de estar explanando a sua palavra. Meu Deus. E que o nosso espírito possa produzir, Senhor, fruto do Espírito. Que a nossa vida seja uma vida de fruto do Espírito e que a nossa carne, Pai, seja, Pai, aniquilada. Que a nossa carne, Pai, não produza nenhum tipo de desejo, que é esse desejo do ciúme, da inveja, da murmuração, e que não venhamos a desagradar o Espírito Santo. Pai, que as famílias possam gozar da paz, da harmonia, pedir para que o Teu Espírito Santo esteja dominando todas as famílias, para que possam ter o caráter de Cristo na família. Pai, eu agradeço a Ti por esse momento, oro pelas famílias, oro pela liderança, oro por nós, pela Sua igreja na terra, e que a gente possa viver, Pai, em harmonia, em paz, e também vivermos em prudência, que possamos estar esperando o nosso tempo, que possamos estar
Senhor, ó Pai, atrelado no Teu Espírito Santo e não invejando o outro e não, Senhor, ó Pai, desejando o desejo da carne, mas sim estar conectado contigo e com famílias saradas para abençoar outras famílias. Pai, assim oro e peço uma bênção sobre todos que assistiram, sobre todos que estão escutando a sua palavra, que o Teu Espírito produza nas vidas, Pai, o fruto, Senhor, ó Pai, do Espírito. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a você que esteve conosco e deixar um convite. Próxima aula, Pais Zelosos, Filhos Rebeldes. Vamos estar estudando a lição de número 6, então. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.